Olá, sétimo ano, aula de redação, e hoje eu vou falar com vocês sobre discurso, texto e gênero discursivo. Vamos lá começar? Bom, discurso é um conjunto de ideias, valores e concepções da realidade que se reflete nos textos produzidos em uma sociedade em dado momento histórico. Ele é abstrato e não pode ser atribuído a uma pessoa em particular. Diferentes discursos podem coexistir em uma mesma época. Determinado discurso é adotado em razão das crenças das pessoas e do conhecimento que elas têm a respeito de seu interlocutor. O discurso manifesta-se nos textos pelas escolhas de palavras e expressões, pela construção de metáforas e outras imagens, pela seleção dos temas e pela forma de abordá-los. Texto. O texto representa o uso concreto da linguagem, realizado por uma pessoa ou organização específica em certo contexto e com intenções definidas. Quem produz o texto é o enunciador e quem o recebe é o interlocutor. O texto ele pode ser oral ou escrito. O texto pode usar só a linguagem verbal ou combiná-la com outras linguagens, visual, sonora, corporal, etc. Neste último caso, multimodal. Então, gente, a linguagem multimodal é aquela linguagem que tem palavras, né, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Há textos que são formados por uma só palavra, como fogo, silêncio ou socorro, e outros que contêm várias páginas, como um conto ou uma história em quadrinhos. O texto tem sinalizações verbais ou não verbais que permitem identificar seu início e fim, além de reconstruir os sentidos pretendidos por quem o produziu. Gênero discursivo é a forma relativamente estável e padronizada de um grupo social que um grupo social estabelece para organizar um texto, a fim de cumprir determinada finalidade comunicativa. Em alguns contextos, recebe o nome de gênero discursivo ou gênero textual. A gente vê muito isso nas aulas de redação. Quando a gente está estudando carta, a gente estuda gênero textual. Quando estuda diário, a gente estuda gênero textual. Então, o gênero discursivo surge em uma sociedade para cumprir determinada função social em certo momento histórico e, com o tempo, pode mudar ou desaparecer em virtude da transformação de valores, hábitos e tecnologias do grupo social que o utiliza. Os diversos gêneros discursivos têm características que nos permitem diferenciá-los. A intenção comunicativa, característica mais importante e que determina todas as demais. Então, qual é a intenção comunicativa quando eu estou escrevendo uma carta, um diário, uma notícia, um artigo de opinião? A temática, que é o conteúdo tratado, a composição, como é a estrutura e a organização desse gênero, o estilo de linguagem, se eu vou utilizar uma linguagem mais formal, mais informal ou técnica, e a circulação é onde a gente pode encontrar esses gêneros. A esfera escolar, a esfera jornalística, esfera científica. A esfera em que o gênero circula ajuda a prever os prováveis leitores, ouvintes e o contexto em que aparece. Assim, o suporte ao veículo do gênero é um fator importante a ser considerado. Por que é importante? Porque quando a gente sabe qual é a esfera, qual é o local em que esse gênero vai circular, a gente vai adaptar o discurso, a gente vai adaptar a língua. Então, eu vou utilizar uma linguagem mais formal porque o meu público leitor é esse. Eu vou utilizar uma linguagem mais informal porque o meu público leitor é aquele. Os gêneros discursivos apresentam sequências textuais ou tipológicas, estruturas típicas de composição estabelecidas conforme seu objetivo, narrativas, descritivas, expositivas, argumentativas ou injuntivas. Sobre as tipologias, eu falo com vocês na próxima videoaula, certo? Na próxima videoaula eu vou trazer exemplos de gêneros textuais
de cada tipologia. Nós temos a tipologia narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa ou injutiva. Para finalizar, vou falar para vocês algumas dicas para ler e escrever melhor. Então vamos lá. Falar sobre concordância. O princípio básico da concordância nominal é que os determinantes do substantivo, artigos, numerais, pronomes e adjetivos concordam com ele em gênero e número. Veja aqui o exemplo. Estava às 9 horas, ignorando as lições, e bocejava até às 2 horas, torcendo-me de insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio comprara, de pinho e usados, lustrosos do contato da malandragem de não sei quantas gerações de pequenos. Que legal, né? Vejam só, as é o artigo, está concordando com o substantivo. Lições, a gente chama isso de concordância nominal. Às 2 horas, o número 2 está concordando com horas. Carcomindos bancos está concordando com carcomindos. Na verdade é o contrário, né? Carcomidos está concordando com bancos. Assim também usados, apesar de estar distante, usados e lustrosos concordam com seus nomes, usados com carcomidos e lustrosos com bancos. E quantas gerações? Quando a gente não está se policiando na fala oral, a gente costuma, algumas pessoas, né, a maioria delas, costuma não obedecer à concordância nominal. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, é preciso, principalmente, verificar se naquela situação eu preciso utilizar uma linguagem mais formal e obedecer assim à concordância, seja nominal ou seja verbal. Na escrita é muito mais simples porque a gente vai observando como corrigir. Agora na fala é que é muito rápido e quando a gente percebe já fez uma concordância inadequada. A concordância persiste mesmo quando os termos estão separados no texto, como é o caso dos adjetivos usados e lustrosos, distantes de bancos. E mesmo quando o substantivo fica subentendido, como embocejava, até as 2 horas. Nesse caso não tinha horas, mas aí a gente entende que está falando de horas, portanto, a palavra ou numeral deve concordar com o seu substantivo. Concordância verbal. A regra geral é, em uma oração, o verbo ajusta sua flexão de número, singular ou plural, e de pessoa, primeira, segunda ou terceira, ao sujeito. Esse ajuste é chamado de concordância verbal. Então vamos lá. Queremos um país mais justo. Nós, esse queremos aqui, o verbo está ajustado em número e pessoa com o sujeito. Qual é o sujeito? Nós. Marte, Vênus e Saturno já foram habitáveis? Esse foram está concordando com o sujeito que é composto Marte, Vênus e Saturno. O pior filme do ano venceu o Oscar. Verbo venceu está concordando com o sujeito, pior filme do ano. Casos particulares com sujeito simples, expressão partitiva. Quando o sujeito simples é formado por uma expressão partitiva, que se refere a uma parte do todo, como a maioria de, a maior parte de, grande parte de, seguida de um determinante no plural, o verbo pode ficar no singular, caso se queira enfatizar o conjunto. Grande parte dos habitantes da Terra não se preocupa com o futuro do planeta. Então, nesse caso aqui, o verbo fica no singular. Ou pode também ficar no plural, caso se queira enfatizar os indivíduos que formam o conjunto. Grande parte dos habitantes da Terra não se preocupam com o futuro do planeta. Então, temos duas opções. Nesse caso, pode ficar no singular ou no plural. E expressão mais de um, com o sujeito simples formado pela expressão mais de um, o verbo geralmente fica no singular. Após a chuvarada, mais de um semáforo não funciona.
Bom, era isso, a nossa aula de redação acabou. Qualquer dúvida, me chama no chat, tirem as dúvidas de vocês por meio do chat no horário da aula. Eu deixei uma atividade na plataforma, dá uma olhadinha lá na agenda que explica direitinho como vocês podem chegar nessa atividade, ok? Até a próxima aula, gente. Tchau!